Turma do Supremo Tribunal Federal formou unanimidade para manter o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, preso na Papudinha. Quem está acompanhando esse assunto vai trazer os detalhes para a nossa audiência, é a Júlia Firmino. Mais uma vez aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, ótima noite a você. Suas informações a respeito dessa decisão tomada pelo Supremo. Bem-vinda. Oi, Caniato, boa noite mais uma vez para você. Para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, hoje, de fato, formou unanimidade ali no Supremo Tribunal Federal para votar, de fato, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro permaneça na Papudinha, no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido como Papudinha. Votaram, então, Alexandre de Moraes, que começou votando, depois seguiram o mesmo voto de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e também a ministra Carmen Lúcia. O pedido da defesa, que foi negado, por Alexandre de Moraes e também pelos outros ministros, pedia então que os advogados de Bolsonaro pediam para que o ex-presidente pudesse cumprir a pena em regime domiciliar, alegando problemas de saúde, uma saúde fragilizada do ex-presidente. Mas Moraes disse que o laudo médico que foi apresentado pela Polícia Federal, a PF, aponta que não é preciso que haja um tratamento específico, um tratamento hospitalar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dentro da decisão de Moraes, ele citou que a prisão domiciliar é uma medida excepcional e o ministro também diz que Bolsonaro não cumpre esses requisitos. Por isso, então, manteve a prisão dele na Papudinha e alegou ainda que o próprio Bolsonaro já teria violado a tornozeleira eletrônica enquanto ainda cumpria a prisão preventiva e afirmou que a Papudinha tem toda a estrutura necessária para que o tratamento de Bolsonaro possa continuar, para que a saúde de Bolsonaro mantenha ali em um ótimo estado, A saúde do presidente seja mantida dentro do necessário. Volto com você, Caniato. Tá certo, legal. Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa decisão por unanimidade, uma das turmas, Importante lembrar. Valeu, Júlia. A gente segue aqui com os nossos comentaristas. Vou chamar o Roberto Mota. Essa decisão tomada pela Suprema Corte, a manutenção da prisão de Jair Bolsonaro na Papudinha. Eu acompanhei algumas manifestações, inclusive nas redes sociais, Mota. Já há uma certa descrença, em boa parte da base de apoiadores de Jair Bolsonaro, de que a Suprema Corte tomasse uma medida diferente daquela que vem tomando, Porque nesse momento aceitaria o pedido de prisão domiciliar. Por quê? Pois é uma boa pergunta, Mas a gente pode fatiar esse assunto de uma outra forma, para não deixar que as pessoas esqueçam aspectos importantes desse caso. Não deixe que essa notícia te engane. Nós estamos assistindo, mais uma vez, a uma corte constitucional se envolvendo na execução de uma pena. Uma corte constitucional não deveria julgar ninguém. Isso não existe nas maiores e mais importantes democracias do mundo. Corte Constitucional é para examinar um número extremamente restrito de questões jurídicas com impacto na Constituição. É para isso que serve uma Corte Constitucional. Mas no Brasil, criaram uma coisa chamada foro privilegiado, foro por prerrogativa de função, que faz com que você pegue a Corte Constitucional do país e coloque ela para julgar pessoas. Pessoas, pela própria definição do foro privilegiado, envolvidas em cargos, que ocupam cargos políticos. Então, são julgamentos necessariamente políticos. Não há como escapar disso. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Então, o Brasil tem questões constitucionais importantes. Em vez dessas questões estarem recebendo atenção, a Corte está preocupada com a execução da pena. Essa Corte, vez por outra, ela determina que fulano pode visitar o presidente Jair Bolsonaro, esse também tem autorização, mas percebam, nenhum
réu detido no sistema penitenciário no Brasil tem as suas visitas autorizadas ou não. Isso não existe. Se você quiser visitar alguém que está preso, você só precisa saber o dia e a hora das visitas. Aí você vai lá, se inscreve e você visita. Não precisa que ninguém autorize a sua visita. Agora, deixa eu lembrar aqui o maior absurdo de todos. Jair Bolsonaro é ex-presidente da República. Ele não tem foro privilegiado. Ele, como diversas outras pessoas que não têm foro privilegiado, foram julgadas numa corte que só julga pessoas que têm foro privilegiado. Então é difícil olhar nessa história toda onde está o absurdo maior. Mas talvez o absurdo maior esteja no fato de que Jair Bolsonaro é hoje o líder político mais popular deste país e está sendo submetido a esse tipo de tratamento. Pois é, só destacando para a nossa audiência que o pedido de transferência foi solicitado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, argumentando que a concessão da domiciliar seria a única forma juridicamente adequada de compatibilizar a execução da pena com a preservação mínima da saúde e da vida do apenado. E aí, o ministro relator, ele deu a resposta negativa, como trouxemos, acatando o parecer da Procuradoria-Geral da República, e aí no voto do relator, que foi acompanhado pelos demais, ele disse que os relatórios técnicos demonstram a total adequação do ambiente prisional às necessidades médicas do apenado, com absoluto respeito à sua saúde e à dignidade da pessoa humana. Você, Diego Tavares, a gente precisa lembrar da situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de forma reiterada a justiça entende que o local onde ele cumpre pena agora tem todo o aparato médico, inclusive, para dar qualquer tipo de suporte quando o Jair Bolsonaro tiver, sei lá, uma crise. É disso que se trata, né? Caniato, eu concordo muito com o que o Mota disse, no sentido de que é muito complicado a gente analisar uma situação aparentemente funcional, como a que nós estamos repercutindo agora, um ato isolado dentro desse contexto complexo de processos e investigações sobre o ex-presidente Bolsonaro, ignorando todas as disfuncionalidades anteriores. Novamente, tal como o caso do Banco Master, que nós tratávamos há pouco, esse caso da trama golpista é extremamente complexo, envolve muitas figuras importantes da República e não foi conduzido da melhor maneira possível. Muitas críticas jurídicas a respeito de violações do processo penal, violações do direito penal, da Constituição Federal. Então, é um pouco desconfortável tratar de um ato como esse, que é um ato, ao cabo, funcional. É um ato que observou, de fato, aquilo que preconiza a lei. Não foi o julgamento de um novo pedido que aconteceu nesse caso, é de uma decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes, que apenas foi referendada pelos demais membros da turma do STF, dos demais colegas do ministro Alexandre de Moraes. E, de fato, o relatório da PF, que ampara a decisão, mostra que Bolsonaro tem tido uma rotina mais saudável, uma rotina melhor do que a que tinha na sede da PF, por exemplo. O relatório relata as refeições, o acesso a atendimentos médicos, múltiplos atendimentos médicos que Bolsonaro teve acesso na Papudinha, cerca de 4 atendimentos médicos por dia, em média. Além disso, é citado que ele teve, como de fato teve mesmo, um aumento na sua agenda política nos últimos dias, recebeu o governador de São Paulo, recebeu dezenas de parlamentares e de outras figuras políticas para articular as eleições de 2026. Então, a tendência era mesmo, de fato, a manutenção da decisão do relator à época. Mas eu repito, existem disfuncionalidades anteriores e já tive a oportunidade também de dizer o que eu vou dizer novamente aqui nos Pingos nos Is. Qualquer outro réu nas condições de Jair Bolsonaro, com a saúde de Jair Bolsonaro, que eventualmente tem que ser levado às pressas a um hospital, já estaria em prisão domiciliar. Muitos outros casos tratados pela Justiça e pelo próprio Supremo Tribunal Federal já foram muito mais brandos. O Supremo já foi muito mais brando em relação a esses critérios no momento de analisar a conversão de uma prisão em uma prisão
domiciliar humanitária. Mas, claro, sempre bom lembrar, não é novidade para ninguém, que esse caso tem uma carga política muito forte nas decisões. Esse caso sofreu muita influência das nuances da política brasileira, como não deveria ter acontecido. Afinal de contas, a justiça tem a imparcialidade como um de seus princípios norteadores. Então, o desfecho que nós temos é muito complicado a gente pensar em algo diferente daquilo que nós estamos acompanhando. Repito, é uma decisão funcional, uma decisão correta, se vista isoladamente, mas considerando todas as disfuncionalidades históricas desse processo, é evidente que nós temos uma prisão que já deveria ter sido convertida em uma prisão domiciliar há muito tempo. Pois é, inclusive o Diego menciona decisões no sentido de liberar políticos ou figuras com idade avançada ou com problemas de saúde pela Suprema Corte. A gente trouxe isso aqui em outros programas. Fernando Collor, ex-presidente da República, defesa apresentou o parecer, acatado pelo Supremo, cumpre prisão domiciliar. Isso já aconteceu com Paulo Maluf, isso já aconteceu com Jorge Pisciani, deputado estadual do Rio de Janeiro, já falecido, mas também foi concedida a ele prisão domiciliar humanitária. Enfim, a gente vai seguir acompanhando, mas deixa eu só passar para o Dávila. Dávila, quais são suas reflexões a partir dessa decisão da Suprema Corte? Só destacando aqui, a nossa audiência acaba questionando, mas foi uma decisão unânime. O Diego lembrou bem, trata-se de uma decisão da primeira turma, então uma quantidade menor de ministros. Quem integra a primeira turma? Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, ministro Dino e também Carmen Lúcia. Você, Dávila. Candidato, vamos fazer um exercício aqui. O Diego Tavares vai dar uma aula de direito lá, chama os alunos e fala assim, tem um caso aqui. Um senhor de 70 anos com comorbidades, várias comorbidades, foi condenado e você tem que decidir se ele merece ficar em prisão domiciliar ou no presídio, sendo que ele não representa nenhum perigo à sociedade. Qual deveria ser a decisão? Provavelmente, os bons alunos decidiriam que ele deveria estar em prisão domiciliar. Agora, o que muda nesse caso? Quando você dá nome à figura. Quando você dá nome à figura e coloca ali que é presidente Bolsonaro, pronto. Isso desperta uma carga política, de sentimentos, ou de amor ou ódio, ou que seja, e isto polui o que deveria ser a imparcialidade da justiça, a impessoalidade daqueles julgando o caso. Então, este é o ponto. Como é que nós vamos explicar para os nossos filhos um episódio desse, e que esta mesma Suprema Corte, quando agiu como uma corte penal, como bem lembrou o Mota, simplesmente soltou corruptos confessos no que era então o maior escândalo de corrupção do país. Esta mesma corte trata com dureza um ex-presidente com mais de 70 anos, com comorbidades gravíssimas, não deixando que ele cumpra a pena em prisão domiciliar. Só vai ter uma explicação. A corte tornou-se um fórum político. E as decisões são políticas e não mais baseadas no Estado de Direito e na Constituição.